Capítulo 15. Em algum momento. Que momento? Quanto tempo havia se passado? Impossível saber. Quando Vitória teve consciência de si novamente, ela sentiu uma forte dor no pescoço e na cabeça. A boca estava seca, grudando, com gosto ruim. Engolir era difícil, mas também porque a garganta parecia queimar. Teria gritado muito? Ela não se lembrava. Onde estava? Tentou erguer a cabeça, mas estava pesada demais. Os músculos da parte posterior do pescoço pareciam estirados ao máximo. Há tempos, a julgar pela dor. Então Vitória esforçou-se para abrir os olhos, porém as pestanas estavam grudadas. Isso acontecia quando ela chorava antes de dormir. Teria chorado, então? Ou o quê? Vitória forçou a abertura ocular, mas realmente não estava conseguindo. Quando estava prestes a desistir e cair de volta no sono, sentiu algo frio e molhado na pele do rosto. Ergueu a cabeça diante do estímulo e tentou projetar o corpo para trás. Só então percebeu que estava sentada. Por isso o pescoço ficara pendendo para a frente por quanto tempo? Não sabia. Tenha calma, disse uma voz masculina, que não era a do Dr. Ralph, felizmente. Vitória percebeu que o dono da voz passava algo úmido sobre seus olhos, uma gaze molhada, talvez. Enquanto ele fazia isso, Vitória tentava por todos os meios puxar os braços cruzados sobre seu peito, para longe do corpo. Não era possível. Vitória tentou se mexer de algum jeito e percebeu que não podia, nem as pernas. Ela começou a gemer, a choramingar. Calma, repetiu a voz. Finalmente, a água descolava suas pálpebras e Vitória conseguiu abrir os olhos. Assustada, olhou em volta, mas tudo estava enevoado. Esperou as coisas entrarem em foco. Esperou que algo fizesse sentido. Ela estava amarrada em uma camisa de força, e isso a perturbou demasiadamente. O estresse de ver-se daquele jeito acordou de vez a mente dela. Não estava em sua baia nem no quarto. E o pior, diante dela o Dr. Ralph jazia estacado, bem à sua frente. Estavam em uma sala, e outros 3 homens de avental branco os acompanhavam. Vitória olhava de um lado para o outro, e eles a olhavam de volta. Olhavam e nada. Você sabe quem é? Indagou um dos homens por fim. A boca estava muito seca, os olhos ainda turvos, mas Vitória respondeu: Sou Vitória. Qual o seu nome completo? Vitória Ann de Anderville. Sabe onde mora? Ela deu o endereço completo. Estaria em uma consulta? Seriam finalmente os malditos testes? Quantos anos tem? 17. Uma pausa, anotações. Você está escutando vozes agora? Não. Ela encarou o médico que a interpelava e acrescentou: Só a voz de vocês. Aparentemente, o Dr. Ralph não gostou do comentário. Você está brincando conosco, mocinha? Não, só disse que estou ouvindo a voz de vocês perfeitamente. Ela se sentia bem desperta agora. Talvez pelo estresse que significava estar ali, amarrada e à mercê deles. Sinal de que eu não estou surda, não é mesmo? Então vocês podem me tirar desta camisa de força agora? O Dr. Ralph ficou olhando fixo para ela, por trás daqueles óculos redondos, enquanto os outros 3 se entreolhavam. Bem, falou o Dr. Ralph,
que deveria ser realmente o médico-chefe. Eu preferiria não ter que usar de minha hospitalidade para com você neste momento. Acho que você já notou que aqui tudo pode ser feito do jeito fácil ou do jeito difícil. Vitória ignorou o comentário. O jeito fácil é o seguinte: não ouço vozes, não estou surda, dormi muito bem graças ao seu coquetel de drogas, sem pesadelos e sem pânico, apesar do modo como fui tratada. Estou ótima. Então, imagino que os testes acabaram. Por que você acha que está nessa camisa de força, menina? Vitória olhou fixo para ele. Depois falou entre dentes. Não faço a mínima ideia, Dr. Ralph. O médico, que havia limpado a secreção seca de seus olhos, falou um pouco, talvez na tentativa de salvar a situação. Nem por isso ele soava mais simpático do que seu chefe. Estamos começando a tratá-la, Vitória. Para isso precisamos verificar vários parâmetros. Na primeira noite, esperávamos que você dormisse profundamente, e não foi o que aconteceu. Pode ter sido ansiedade, mas o fato é que você se mostrou muito resistente. Por isso, temos que ir ajustando as medicações. Além disso, é importante avaliarmos diariamente sua consciência perante a realidade. A formação dos seus pensamentos, o seu humor e as suas emoções. Por que está tão irritada? Estou irritada? Vitória até fechou os olhos por um instante, contendo a raiva. Porque vocês mentiram para mim. Não me deixaram sequer ir ao banheiro. Assim que cheguei, me amarraram como se eu fosse uma assassina perigosa. E ninguém, absolutamente ninguém, me explica o que está acontecendo. É um período de adaptação. Adaptação a quê? A rotina do sanatório, aos medicamentos. Os primeiros dias são importantes. Como eu disse, estamos começando a tabular as dosagens dos seus remédios e ver como você reage. É um trabalho moroso e leva algum tempo. Então, os tais testes que iam levar uma noite, não queríamos ter que trazer você amarrada para a enfermaria. Era melhor que viesse por si mesma. Mentindo para mim e para meus pais. Vamos nos concentrar no trabalho a ser feito. Teremos que verificar que drogas melhor servirão para o seu caso. Em que dosagem, se você colaborar, ajuda. Quanto tempo isso leva? Algumas semanas. Se você colaborar. Semanas? Melhor isso do que ficar por aí como louca, com os sintomas que descreveu e sem tratamento. Vitória ficou quieta por algum tempo. Os médicos faziam anotações compenetrados, mas ela percebeu que o Dr. Miller a encarava com olhos zangados. Era como se ele não gostasse dela de graça. Por quê? Vamos continuar nossa conversa, disse Miller, por fim, em um tom seco. Vitória sentiu quase imperceptivelmente. Ele continuou fazendo perguntas sobre como se sentiu com a medicação e como estavam os sintomas. Quando aquilo terminou, a jovem inquiriu: por que estou em uma camisa de força? Porque você se recusa a tomar os remédios. Mas eu tomei injeções. Estou falando dos comprimidos. A enfermeira me fez tomar antes do jantar. Isso foi no primeiro dia. E tem sido assim desde então. Acha que vamos passar por esse malabarismo toda vez? Você não é a única paciente neste sanatório. Não podemos perder tempo precioso a cada vez que você tem que engolir uma maldita pílula. Como assim, no primeiro dia? Isso foi ontem, não? Faz 4 dias que você está aqui, respondeu o Dr. Miller com um ar de extrema satisfação. Cabe a você manter um comportamento aceitável e verá como as coisas melhoram. Vitória estava muda, perplexa, estupefata. 4 dias. Ela não se lembrava de ter comido, de ter acordado e dormido e... Vocês vão me deixar assim? Perguntou agora assustada.
tão dopada que não sei o que ocorre, nem em que dia estamos, nem nada. O Dr. Miller não respondeu. Terminamos por hoje. Ele abriu a porta da sala e chamou alguém pelo nome. Um guarda-costas apareceu. Mas... Vitória tentou se mexer, mas era impossível. Ela gritou de puro desespero. Estava acordada agora, porém, num próximo minuto, poderia não estar mais. E o que fariam com ela? O senhor não pode me deixar assim, Dr. Ralph. O enfermeiro foi levando a cadeira de rodas para fora da sala. Dr. Ralph, por favor, me solte. Eu tomo os comprimidos, mas me solte, por favor. Era o fato de ter ficado fora de si por 4 dias que a apavorava completamente. Dr. Ralph! Vitória gritava ainda mais alto, conforme sua cadeira era empurrada corredor afora. Por favor, me solte! Me solte! Na sala, os médicos terminaram as anotações como se nada demais estivesse ocorrendo, como sempre. Essa aí ainda não está domada, disse um deles. Mas vai ser, vai ser. Ela ficará mansa igual a um cordeirinho. Respondeu Ralph Miller com um sorriso que mais pareceu um esgar. O pai dela me contou sobre as impressões do médico da família. Histeria. Esquizofrênica e histérica? Bem, é o que parece, opinou um terceiro médico. Hoje foi o primeiro dia em que a paciente mostrou um pouco de consciência diante de nós. Não é cedo para fecharmos um diagnóstico? Até então, nos outros dias, estava totalmente afundada, comentou o médico que havia limpado os olhos de Vitória. Não estamos fechando o diagnóstico, doutor, interveio Ralph Miller, com semblante fechado. São hipóteses diagnósticas. Quanto ao fato de ela estar afundada, não há outro modo de estabelecermos as dosagens medicamentosas corretas para ela. Na primeira noite, eu esperava que ela dormisse profundamente, mas não foi o que aconteceu. Agora vamos rever a prescrição. Miller comandou. Acho que vamos precisar iniciar também as medidas alternativas. Apavorada e perdida, Vitória sentiu-se petrificada diante do fato de não se lembrar dos últimos dias. O enfermeiro girou a cadeira de rodas para colocá-la diante do elevador e o mundo ao redor girou junto. Portas, janelas, paredes e chão. Tudo girou. A náusea a invadiu e Vitória sentiu como se fosse desfalecer. A certeza de que, estando ali, ficaria indefesa, completamente indefesa, atingia como um tijolo na cabeça. A garota lembrou-se do olhar que viu Ralph Miller lançar ao pai dela no final da consulta, quando estavam todos no consultório dele. Naquela hora, Vitória se questionou se tinha sido só uma impressão. Mas agora... Ela não queria pensar naquilo, não queria ter razão, não queria nem imaginar que o médico e Sr. Milton pudessem mesmo se conhecer de antemão. E a internação dela estivesse relacionada ao que havia descoberto sobre as armas de guerra. Tipo um castigo. Vitória começou a chorar. Quando passaram pelo corredor do 5º andar, Vitória viu a senhora Grisalha saindo da estação de enfermagem. — Oh, você voltou, Vitória! E para o guarda-costas, deixe a cadeira ao lado da cama dela, já estou indo. Vitória continuava chorando baixinho. Os soluços saíam do fundo da alma. O homem entrou no quarto e deixou a cadeira de rodas ao pé da cama, que devia ser a dela. Vitória não tinha certeza. Mas, ao contemplar o biombo fechado e uma mulher mais velha dormindo na cama do fundo, perto da parede, teve certeza de que era ali. O brutamonte foi embora sem se despedir. Imbecil. Para fazer aquele tipo de trabalho, daquele jeito, como se fosse lidando com o gado, só tendo desvio de caráter. Deviam escolher a dedo aqueles tipos. Então, uma palavra despontou na mente dela, uma lembrança. Manicômio. Foi este o termo utilizado pelo Dr. Ralph. Ela agora não se lembrava bem de quando havia sido.
Mas ele tinha dito isso, exatamente isso. Um jorro de fúria invadiu o coração de Vitória. Revolta e conturbação, mesclando aquele sentimento primitivo e poderoso. Ela não tinha como limpar o rosto cheio de lágrimas escorridas, mas percebia a adrenalina correndo nas veias como fogo líquido. Aquele fogo líquido fazia as lágrimas cessarem, deixando só espaço para a fúria e para a revolta. Vitória começava a entender o motivo de tantos gritos naquele lugar. Ela mesma já tinha gritado tanto. A enfermeira, que já estava vindo, demorou um tempão e ela ficou ali, na cadeira de rodas, presa à camisa de força. Viu que algumas pacientes estavam em suas camas, todas dormindo. É claro, deviam tomar doses cavalares de medicação. Esse era o termo politicamente correto para o que faziam com elas. Por fim, a mulher grisalha chegou. Por que estava chorando? Indagou, aproximando-se de Vitória. A menina não respondeu, apenas enviou um olhar na direção dela, que dizia tudo. A enfermeira começou a soltar uma das correias que prendiam os pés da paciente à cadeira. Então, é isso que vocês fazem aqui? Entopem as pacientes com drogas para quê? Terem sossego? Não serem incomodadas pelas loucas? Calma, filha. Calma. A mulher, abaixada aos pés da cadeira, ergueu os olhos para Vitória. Se você não se comportar, terei que chamar o enfermeiro, avisou. Claro, claro. Vitória sabia que, se continuasse agindo daquele jeito, seria pior. Mas não conseguia se controlar. É isso que fazem por aqui? Já entendi. Tudo na base da força bruta. A enfermeira suspirou, foi até a porta do quarto e chamou alguém. Quando Brutamonte assomou à porta, o mesmo que saíra, sem se despedir, a fúria de Vitória triplicou. Assim que o sujeito aproximou-se, Vitória impulsionou a perna, que já estava com a amarra meio solta, e quase, maldição! Acertou um chute bem centralizado no estômago do imbecil, mas o homem devia passar por isso o tempo todo e esquivou-se sem dificuldade. É uma verdadeira onça essa daqui, disse ele, sorrindo para Vitória, como se já a conhecesse de uma vida inteira. Vitória gritou de ódio, alto e forte, sacudindo a cabeça. A única parte do corpo que conseguia mover, depois que ele prendeu a perna dela outra vez. Os cabelos caíam sobre o rosto, entravam em sua boca. O Dr. Ralph mandou dizer que, se ela se mantivesse nesse estado aqui na enfermaria, iríamos começar a hidroterapia. A voz da enfermeira estava turvada pelos gritos de Vitória. Ajude-me a levá-la até lá, ou melhor, deixemos que ela espere aqui? Lançou um olhar significativo ao homem, o que passou despercebido a Vitória, com os cabelos caídos sobre o rosto. Vou primeiro preparar a água, depois chamo mais alguém. O que vocês vão fazer comigo? Vitória continuava berrando, olhando para o enfermeiro postado perto dela. O quê? Alguém pode me dizer? O homem ignorou-a por completo, com as mãos atrás das costas. Foi até a varanda, ficou olhando a vista. Que raiva, que raiva, que raiva terrível! Aquele fogo líquido inflamava as veias da garota. Caía direto no coração e era bombeado para o cérebro e o deixava queimando. E porque queimava insuportavelmente, é que Vitória ficou reclamando e gritando o tempo todo, já que estava acordada pela primeira vez em 4 dias. Eles que escutassem sua revolta por completo. Me tirem daqui! Me soltem! Uma tentativa de morder a camisa de força. Me soltem! As pacientes do quarto observavam Vitória com olhares sem luz, como se alguém as houvesse apagado. A senhora ao lado continuou dormindo, a boca aberta, a saliva escorrendo, em sono mais que profundo. E havia uma mulher jovem, 2 camas adiante, que nem parecia notar o escândalo. Apenas se ocupava em fazer caretas com a boca e em torcer as mãos,
em pé ao lado da porta-balcão. Alguns minutos depois, a enfermeira grisalha retornou, acompanhada pelo brutamonte número 2. A mulher empurrou a cadeira de Vitória para fora do quarto. "Para onde está me levando?" perguntou Vitória, virando a cabeça para trás, o tanto quanto podia. "Que tal um banho?" Ela sorriu. "Desde que você chegou, não pudemos levá-la para o banho." Vitória ficou quieta por alguns instantes, piscando para a enfermeira. Não poderia ser assim tão simples, tranquilo e direto. Um banho seria um prêmio. Prêmio que o Dr. Ralph não lhe daria. Não era possível. Mas ela calou-se por um pouco, até entrarem em uma sala com várias banheiras próximas umas das outras. Havia apenas uma janela pequena na parede dos fundos. Entretanto, não parecia ser um salão de banho. Afinal, as banheiras não ofereciam privacidade. Apenas estavam ali, lado a lado, expostas, como se fossem camas em um quarto. Ao vê-las, Vitória começou a se inquietar novamente. Iriam tirar sua roupa na frente daqueles homens? Iriam colocá-la no banho diante de quem quer que, porventura, passasse por ali? Levada até a banheira mais ao fundo, que estava cheia de água, o brutamonte número 2 aproximou-se para desatar as correias dos tornozelos. Antes que o fizesse, contudo, Vitória questionou a enfermeira. "Vai tirar minha roupa na frente deles?" A enfermeira aproximou-se de Vitória e falou com voz calma, olhando nos olhos dela, mas sem maldade. Isso Vitória conseguiu notar mesmo em meio àquele pesadelo. Era um olhar diferente, que não mostrava regozijo com a situação, mas agia para o bem da paciente, ou o que consideravam que era o bem para ela. "Esse é um tratamento para você se acalmar. Você está agitada demais, prejudicando sua recuperação. Vamos optar por não sedar você por enquanto. A água estará fria e ficará aqui por algum tempo e ver como seu cérebro reage à hidroterapia." O brutamonte número 2 soltou as pernas dela da cadeira. Vitória ficou quietinha, esperando estar livre. E antes que o homem se afastasse, levou um chute na coxa e outro de raspão no braço. "Assim não dá", reclamou o homem, tentando esconder a ira. O outro aproximou-se e, somando forças, seguraram as pernas de Vitória. Elas não ficariam soltas. Colocaram uma correia avulsa em torno delas. Então levantaram a jovem da cadeira e a arrastaram, enfiando-a na banheira. Vitória gritou e urrou ao sentir a temperatura desconfortável. A água encharcando a camisa de força e entrando em contato com sua pele. Tentou bater as pernas juntas e molhar todos eles, mas prenderam seus joelhos. O máximo que Vitória conseguia era se contorcer um pouco, o que já estava a deixá-la exausta. Vitória começou a choramingar. Não, não, por favor, eu vou me afogar, toda amarrada nesta banheira." "Não vai se afogar. Tenha calma", falou a enfermeira. "É só isso que você fala, mas que merda, para eu ficar calma, não dá para ficar calma." As pernas estavam contidas, o corpo estava contido. Seu pescoço foi apoiado contra uma pequena almofada e então colocaram um tecido tão grosso quanto a camisa de força sobre ela. Esse tecido era quase como uma segunda camisa de força amarrada fortemente em torno da banheira por múltiplas correias e que deixava apenas o pescoço de Vitória para fora. Não exatamente para restringir ainda mais os movimentos dela, mas para manter o seu corpo imerso por completo na água. O espaço estreito em torno do pescoço estava a sufocando, porém impedia que se matasse, afundando a cabeça por dentro da banheira. Vitória estava sozinha. A luz do quarto havia sido apagada e uma cortina espessa foi puxada sobre a única janela.
o que significava que o ambiente estava praticamente escuro, mesmo sendo o dia ainda lá fora. Vitória gritou e xingou por certo tempo. Esteve tão suada e acalorada de tanto fazer esforço dentro da camisa de força que um banho de verdade talvez pudesse acalmá-la. Mas aquilo, à medida que Vitória passou a gritar menos e ficou parada dentro da água, o frio começou a entrar em ação. A fúria flamejante latejava por dentro, mas começou a arrefecer. A cólera transformou-se em frustração, depois em profunda tristeza. Ela desatou no choro outra vez, enquanto o corpo tremia. Nunca entendi por que enfiá-las na água desse jeito. Havia comentado o guarda-costas número 2, que tinha tomado os chutes quando estavam fora da vista da paciente. Ele era o mais novo ali. A enfermeira suspirou. Os psiquiatras dizem que a água tem elevado potencial curativo. Banhos super quentes ou muito frios podem tratar vários transtornos mentais. Um paciente apático e melancólico pode melhorar com água quente, bem como aqueles com insônia persistente ou ideias suicidas, no caso de agressividade, hiperagitação e descontrole emocional, como é o da Vitória, usamos água fria. É um tratamento muito eficaz que pode purificar o cérebro doente. A menina sairá de lá melhor. De novo, quanto tempo se passou? Horas? Dias? Vitória não sabia. Depois de todo o estresse, e ainda sob o efeito residual de medicamentos, ela sentia sono, mas era impossível dormir na água fria. Vitória não tinha forças para mais nada, exceto tremer. Tinha gritado e chamado pela enfermeira, dizendo que estava com muito frio, que pegaria uma pneumonia e morreria. Como ninguém a atendeu, tremer e rezar e choramingar baixinho era o que lhe restava. De vez em quando sua cabeça cambaleava para um lado, mas em seguida Vitória acordava, pelo menos ela achava que era em seguida. Alguém entrou na sala das banheiras, acendeu a luz. Vitória piscou, tentando ajustar a vista. Era a enfermeira da noite. A mulher aproximou-se de Vitória. Seu capuz estava perfeitamente arrumado sobre os cabelos e o avental do uniforme era acinturado, como o das demais. — Está mais calma? Foi a pergunta. Vitória sentiu, sem palavras. Só queria sair dali. A enfermeira virou as costas, mas voltou em seguida, acompanhada de um brutamonte número 3. — Você vai se comportar ou tenho que chamar mais ajudantes? Vitória sentiu de novo. — Vai se comportar? — Sim. Os dois então começaram a abrir as correias de lona sobre a banheira. — Se você nos chutar, como fez à tarde, vou deixar você aí, avisou a enfermeira mais uma vez. — A noite toda, entendido? — Sim. Vitória foi puxada de dentro da banheira como um saco de batatas, ensopado, os cabelos escorrendo pelas costas e pelo rosto em cascatas. Uma vez em pé, Vitória tremia como vara verde e mal se sustentava. — Melhor chamar o Jeff também, disse a enfermeira. Ela é grande, não tem força para isso. Vai acabar se estatelando no chão. Eles puseram-na sentada na cadeira de rodas, enquanto a mulher saía e o auxiliar continuava de olho na jovem. Do modo como as pernas de Vitória estavam amarradas, era difícil se ajeitar na cadeira. O auxiliar a deixou meio de lado, sentada. Por sorte, os outros dois não demoraram. Debaixo de Vitória havia se formado uma poça. O corpo dela era uma massa rígida e dolorida em função dos músculos mantidos na mesma posição por horas a fio, sem falar nos tremores causados pelo frio. Parecia que ela tinha feito ginástica a tarde toda.
soltaram suas pernas e depois começaram a desamarrar as correias da camisa de força às suas costas. Ao perceber que os braços estavam ficando soltos, Vitória recomeçou o choro. A restrição de movimentos aos poucos se desfazia. O tecido ensopado da camisa de força foi retirado de cima dela. O avental do hospital por baixo era apenas mais um pedaço de pano amarrotado, grudado contra sua pele. "Comporte-se, hein?", avisou a enfermeira mais uma vez, pegando uma toalha. Um dos auxiliares pediu para Vitória erguer os braços. Ela não protestou e o homem puxou o avental pela cabeça dela. Era o tal Jeff, que chegara por último. A mulher começou a enxugar o corpo da paciente, totalmente nu. Vitória não tinha força para se cobrir com as mãos, esconder-se. Mantinha a cabeça baixa e os olhos no chão. Sentia-se humilhada até a alma. "Ela ainda não tem roupa de troca", murmurou a enfermeira, fazendo Vitória vestir um avental seco. Isso precisava ser resolvido logo com a família, porque ninguém no turno do dia providenciou que fizessem uma remessa. A mulher falava para si mesma, já que o assunto não era da alçada dos auxiliares. A toalha molhada foi parar no assento da cadeira de rodas. Mesmo vestida, Vitória se sentia nua. "Consegue andar?", perguntou a mulher. Vitória não queria se sentar naquela cadeira nem por um decreto. Então fez que sim e deu alguns passos. "Vamos, então. Você tem que comer alguma coisa e tomar os remédios antes de dormir." Vitória comeu a gororoba sem reclamar. Abriu a boca e tomou a medicação. Nem ligou para a quantidade, ou o formato, ou a cor dos medicamentos. Não perguntou para que serviam. Não lhe interessavam as pacientes do quarto dela por trás de seus biombos, nem os gritos de outras coitadas infelizes. Vitória só queria dormir e esquecer-se de tudo. Pensando bem, não era mal deixar de perceber os dias e o tempo se passando. Era até melhor. Ela arrastou-se para a cama sem uma palavra. Só queria se aninhar em uma bolota, esquentar-se debaixo dos cobertores. Quando a enfermeira aproximou-se para colocar as amarras nos pulsos, Vitória desatou a soluçar, tão sentida que a enfermeira hesitou. "Não me amarre, por favor. Meu corpo inteiro está doendo. Me deixe dormir quieta, por favor, por favor." "Mas você pode se levantar no meio da noite, cair, bater a cabeça, sair da enfermaria, atacar outro paciente ou alguém do pessoal de plantão." "Eu não." "Se isso acontece", interrompeu a enfermeira, "o Dr. Miller vai comer o meu fígado." "Se me deixar dormir em paz, juro que não saio da cama." A mulher deu um suspiro profundo. "Não posso. Ainda não temos autorização para deixar você solta." Vitória soluçou de novo. Os cabelos dela, ainda molhados, eram um emaranhado. Tentaram usar a escova de outra paciente, mas só paralisaram um pouco. E sua face era o protótipo do desconsolo. "Mas", volveu a enfermeira, "se você jura que vai ficar quieta, Vitória, amarro só um pulso. Você pode dormir virada para um lado, se quiser. Está bem assim, um pulso." Vitória sentiu. Seus olhos estavam se fechando. A enfermeira pegou o material para os curativos nos pulsos dela e Vitória mal a viu sair do quarto. Mesmo com um pulso amarrado, a menina conseguiu se aconchegar na ponta da cama, com as mãos debaixo do travesseiro, as pernas dobradas. Dormiu. Vitória não sabia que dia era, nem há quantos dias estava no sanatório. Tudo parecia misturado com vidros de tinta quebrados e jogados por todos os lados junto no chão. Uma caixa de pintura destruída, uma enorme confusão de tons e cores, cada cor uma sensação misturada à outra, sem começo, meio ou fim, apenas acontecendo, existindo.
Um emaranhado de cheiros, toques, gemidos, lágrimas, comprimidos, agulhas, comida enfiada na boca, palavras rudes, palavras menos rudes, mãos, correias, restrições, gritos, berros e dores, medo, desespero, inquietação, sono, 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 sono. Mesmo assim, por mais de uma vez, Vitória teve a nítida impressão de ver passar perto de si macas que carregavam pessoas mortas sem um lençol sequer para cobri-las. Certa manhã, milagrosamente, Vitória percebeu-se um pouco mais desperta. Conseguiu notar a presença de uma mulher baixa, grisalha, com uma touca esquisita. Estava ao lado de sua cama. A garota não sabia o que a mulher estava fazendo ali e ficou olhando com atenção, tentando lembrar-se de quem era aquela senhora. Sentiu o sol batendo sobre sua cama. A mulher abria as cortinas. De repente, notou que Vitória observava e abriu um leve sorriso. Bom dia! Como se sente hoje? Vitória levou um tempo para entender que era enfermeira. Levou outro tanto para conseguir responder. Sentia a boca extremamente seca, o raciocínio lento, a cabeça vazia. Quero tomar banho, foi a primeira coisa que ela disse. Vitória não tinha recordação de haver entrado em um chuveiro desde a chegada, nem se lembrava de ter se sentado a uma mesa para comer como gente. Por que estava presa o tempo todo? Ela baixou os olhos para os pulsos. Tinham criado uma casca grossa que estava caindo em alguns pedaços. Significava que estavam cicatrizando. A mulher, seguindo os olhos e o raciocínio da paciente, falou: Vou soltar as amarras já, para o café da manhã. Promete que vai se comportar? Vitória ergueu o rosto. Era por isso que estava amarrada? Porque não se comportava? De vez em quando ela tinha consciência da movimentação das pacientes, da rispidez das enfermeiras e da truculência dos auxiliares masculinos, sempre com mãos pesadas para tudo. Quero tomar um banho, pediu Vitória mais uma vez. Sim, vamos ver isso. Você tem tomado banho no leito? Aqui na cama? Vitória regalou os olhos. Como aquilo era possível? E por quê? A menina, mesmo drogada, com as medicações psiquiátricas, tinha alguma consciência de vez em quando. Dos gritos assustadores, dos urros de gelar o sangue, com os quais tinha se acostumado. Será que ela andava dando muito trabalho? Não se recordava. Depois que havia ficado presa na banheira, disso Vitória se lembrava. Nos poucos momentos de lucidez, notava que estava sendo tratada com mais irritação e desdém, como se ela fosse alguma espécie de encrenqueira, cujo único objetivo ali era infernizar a vida de todos. Mas esses períodos conscientes eram poucos e fugazes. Por que não posso tomar banho no chuveiro? A enfermeira suspirou e aproximou-se um pouco mais da cama, olhando nos olhos da paciente. Você não se comporta, Vitória. É muito difícil lidar com você. Como assim? Não está se lembrando? A enfermeira demonstrou um pequeno ar de surpresa que Vitória, mesmo naquele estado, conseguiu perceber. Não me lembro. Me lembro de ficar horas na banheira e depois eu dormi. A enfermeira da noite prendeu só um pulso. Por que estou com os dois presos? Naquela noite, você se levantou da cama, começou a gritar e puxou tanto a amarra do único pulso preso que arrastou a cama por vários metros. Bateu na cama de outras pacientes, assustou todo mundo. Quando os auxiliares chegaram, infelizmente você chutou, bateu e mordeu. A enfermeira que deixou você meio solta quase perdeu o emprego. Novo suspiro, mais profundo. É por isso que não podemos soltar você. Você sempre é muito agressiva. Tem que colaborar, menina.
Vitória ficou quieta por vários minutos. A enfermeira saiu e voltou com a bandeja de café da manhã. Então, eu nunca saio da cama? Indagou Vitória, um pouco assustada. Sim, você sai. Fica na cadeira de rodas, no solário. Mas presa. Disso Vitória também se lembrava, de estar na camisa de força e com os tornozelos presos à cadeira. Apenas com os pulsos e tornozelos contidos. Mas eu não me lembro disso. Nem sei o que é esse solário. É aí atrás? Ela tentou virar a cabeça e olhar, mas seu pescoço estava rígido e dolorido. Não, aí atrás é a varanda. Mas você também fica aí, tomando sol. A mulher quis dar um tom ameno ao comentário. Não funcionou. Então explicou melhor. O doutor tem receio de baixar a medicação sedativa nesses horários. Talvez seja por isso que sua memória não retém as coisas. Embora a Vitória não tivesse consciência disso, boa parte do tempo em que ela estava acordada, apenas flutuava ali, os olhos abertos sem ver nada, ou fixos por muito tempo em pequenas bobagens, como uma mariposa perto da lâmpada, ou um fiapo de lã solto na coberta. Ela olhava os raios de sol que batiam em sua cama, mudando de lugar, dando lugar às sombras da noite. Mas que noite seria? Entenda, falou a enfermeira em tom realmente muito sério. Se você colaborar, vai ser muito melhor. Vamos poder baixar a sedação até atingirmos um nível terapêutico adequado. Você não vai ficar zonza, como uma morta-viva, ou dormindo o tempo inteiro. Os doutores não conseguem avaliar se a medicação para a esquizofrenia está começando a surtir efeito, porque tem que deixar você muito afundado o tempo todo. Se quiser ir embora daqui, Vitória, precisa fazer o que eles esperam que você faça. Mas eu não me lembro de ser agressiva, de machucar as pessoas. Eu não sou assim. Não se lembra, talvez, porque temos que sedar você mais ainda, imediatamente, cada vez que começa a sair desse estado de torpor, arruma alguma confusão. Se você acha que, sendo uma paciente problema, vai receber alta, vai ser expulsa daqui por estarmos cheios de você, pode esquecer. Vai ficar aqui para sempre desse jeito. Vitória comeu em silêncio, pensativa. Quando a mulher veio pegar a bandeja, a menina pediu pela terceira vez. Posso tomar um banho, por favor? Está bem, eu mesmo irei levar você. Mas como já disse, você tem que colaborar. Tem que ser esperta e agir como o Dr. Ralph espera. Você entendeu isso, Vitória? Ela sentiu. Desta vez tinha entendido muito bem. A enfermeira tinha usado a palavra mágica, ir embora. Vitória não iria esquecer. Quando o Dr. Ralph aparecia, era um pesadelo vivo. Ela notou que tinha flashes dessas lembranças. Ele lhe fazia perguntas, das quais boa parte Vitória sequer conseguia extrair algum significado, como se a claridade de sua mente se apagasse. A certeza dos detalhes, dos acontecimentos e da sequência dos fatos só parecia preservada quando sonhava. Diante do médico, se tentasse falar qualquer coisa, as palavras se arrastavam, como em câmera lenta, grudadas em uma boca sem saliva, aprisionadas em uma mente sem domínio. Mas de uma coisa Vitória sabia. Ela o odiava. Aquele sentimento era o mais visceral que já havia experimentado na vida, destituído de qualquer racionalidade. Ela não precisava saber que Ralph Miller estava por perto. Não precisava ouvi-lo. Parece que sentia sua presença horrorosa antes mesmo de ouvir seu sotaque, sentir seu hálito quando chegava perto dela. Vitória abria os olhos e dava de cara com os olhos fundos do médico, cobertos com aqueles óculos redondos. Odiava-o. Talvez ele visse em seus olhos, talvez não.
Para a Vitória, era como deixar derramar um balde de água no chão. Ninguém deixaria de perceber. Mas ela faria o que a enfermeira havia dito. Assim, um dia, Vitória viu-se com a mente mais limpa. Ela percebeu o fato quando caía a tardinha. Talvez porque o céu estivesse com uma cor tão linda que a fez prestar atenção, notar os tons róseos e dourados que iam desmaiando aos poucos, enquanto uma ou outra estrelinha começava a brilhar. Por algum milagre, havia certo silêncio. Talvez porque parte das pessoas ainda estivesse cochilando o sono da tarde, ou porque nem estivessem ali. O silêncio era quebrado apenas por alguns murmúrios e resmungos, um ou outro falatório sem sentido, mas nada da loucura diária. Sem choros, sem gritaria histérica ou urros de enregalar o sangue, nem ameaças das enfermeiras e dos brutamontes. Mas não duraria muito. Vitória sabia. Chegaria o jantar e a bagunça voltaria. Naquele instante, porém, tudo estava bem. Mexeu devagar as pernas esticadas sobre as cobertas, abriu e fechou os dedos das mãos, ativando a circulação. Suas mãos estavam sempre presas. Afinal, ela era uma paciente problemática, como disse a enfermeira. O controle do tempo e do espaço voltou-lhe aos poucos, assim como a consciência do corpo, da mente e das emoções. Entendia quando estava de manhã, participava do café, do banho coletivo, tomava as medicações, comia gororoba sem reclamar. O dia terminava e ela sabia que tinha que dormir e acordar de novo no outro dia. Um dia de cada vez. Se haviam de fato diminuído a dosagem das medicações, ou ela tinha simplesmente se adaptado, se acostumado ao efeito, o fato era inegável. Sentia-se acordada pela primeira vez desde sua chegada. Ficou imaginando o que o Dr. Ralph havia falado a seus pais, a sua mãe. Vitória sabia que eles não viriam vê-la. Não se ela estivesse sedada o tempo todo. Não sem que o médico a considerasse apta a ir embora. O que vai ser da minha vida? Ela se angustiou. Quanto tempo de aula já perdi? Vitória encolheu as pernas ao encontro do peito, apoiando os pés no colchão. Era muito aterrorizante. Eu preciso sair daqui, a qualquer preço, a qualquer custo. Não havia nada que pudesse fazer, exceto concordar com o médico, dar as respostas que ele queria. Eu não posso entrar no jogo dele. Ele quer me fazer de louca, me transformar em uma. Escureceu. A luz foi acesa. Algum tempo depois, ouviu o som do carrinho do refeitório entrando no corredor, trazendo junto seu aroma enjoativo. O pão era a única coisa passável naquele lugar, e só vinha de manhã.